estou nesse caminho do empreendedorismo, que foi ter construído uma empresa e construído um negócio, e por ser startup, automaticamente de forma escalável, envolvendo uma tecnologia, sem ter nenhum ajuste com os pares e com as pessoas que faziam parte desse negócio. E para falar sobre isso, eu gosto de usar termos em português, por mais que startup seja um termo já um tanto quanto americanizado, é muito importante que vocês compreendam que, assim, o conceito ele não está na lei. O conceito ele vem através de doutrina e através de materiais desenvolvidos dentro da área da administração e dentro da área dos negócios e da área da economia. E startup tem muito mais a ver com o modelo de negócios estabelecido e, portanto, escalável, envolvendo uma tecnologia, né? Então, a gente tem um negócio que se vende e que é estabelecido como sendo inovador, um negócio que se estabelece e que se pretende sendo, portanto, diferenciado, mas que tem dentro da forma como ele se desenvolve, ferramentas e estratégias que farão com que o maior número de pessoas possam se estabelecer e realizar um vínculo, por meio de usuários, pacientes, clientes, empresas, prestadores de serviço. Então, essa ideia de escalabilidade, né? Então, mas assim, na legislação e dentro do amparo jurídico, é uma empresa. A gente não tem lá uma lei que diga o que é startup. A gente tem algumas, hoje, por conta do movimento econômico, do qual nós vivemos em torno de uns 10 anos, muitas estratégias de governo estabelecendo formatos rápidos e ágeis para se construir um negócio. Então, a gente tem o Inova, então, que é um sistema do governo em que qualquer pessoa, eu inclusive, porque além de advogada, eu também sou empreendedora, eu tenho um negócio envolvendo experiências em criptoeconomia para mulheres, a gente consegue entrar no site e realizar a abertura do seu CNPJ através do sistema do Inova, que é especificamente para negócios que se pretendem e que se colocam neste modelo. Um negócio inovador, um negócio que se pretende ser escalável, e ele tem algumas facilidades, né? A primeira delas e a principal que se traz é rápido. Em 15 minutos a gente tem um CNPJ. E literalmente em 15 minutos a gente tem um CNPJ. Eu vou tentar ver se eu consigo, dentro de tudo que a gente está trabalhando e pretende trabalhar aqui, fazer isso passo a passo com vocês, para mostrar, eu consigo pelo meu login entrar dentro do sistema e a gente ver esse passo a passo muito ágil, né? Então, além da MEI, que é esse modelo de negócio que muito se traz como a figura do eu empreendedor, que é um modelo de negócio extremamente utilizado por startups e por negócios que estão começando para ter um CNPJ, né? Por uma necessidade de ter um CNPJ, a gente vai entrar também nesses questionamentos. A MEI também, ela vem dentro desse movimento, né, econômico, então a gente tem uma intervenção, a gente tem uma legislação específica para que eu tenha uma plataforma que faça a estruturação do meu negócio através de um formulário. Tanto a MEI quanto a ideia do Inova eu vou preencher os dados de um formulário numa plataforma, finalizando todos os dados, eu ganho meu CNPJ. A partir disso, temos muitas repercussões e muitas questões a serem tratadas. Então, eu vou compartilhar com vocês um pouquinho aqui, algumas anotações, algumas questões assim mais pontuais para a gente ir se organizando, até porque se deixar eu vou longe, né? Então, qualquer coisa que vocês quiserem e tiverem interesse em me interromper, é só a ideia que seja uma conversa e que seja
um debate, né? Então, até nós estávamos conversando sobre a possibilidade do que a gente poderia fazer e construir juntos, e a ideia é tentar pensar nisso, né? Nessa formatação. Eu vou tentar ver se eu consigo parametrizar aqui e colocar os sites tanto do Inova, principalmente do Inova, quanto do MEI, para tentar trabalhar isso junto com vocês. Então, tem alguns questionamentos que foram trazidos e que pela equipe da URGS da Maratona, mas também que eu trago para vocês, que são essas perguntas aqui, mas assim, antes de passar para elas, o que é muito importante? Compreendam qualquer termo jurídico que vocês forem assinar ou desenvolver no caminho empreendedor. Ai, Cris, mas assim, eu tenho muitas coisas para fazer, eu não consigo entender algumas coisas. Bom, então, quando vocês conversarem e contratarem um escritório de advocacia ou passarem por um processo dentro de uma hub de negócios, dentro de uma determinada incubadora, em que vocês vão ter mentores e consultores da área jurídica que vão ajudar vocês a construírem as ferramentas, minimamente vocês precisam compreender o que é cada documento. Porque, assim, hoje a grande questão que a gente enfrenta no decorrer dos negócios é os empresários não terem noção do comprometimento, não terem noção das cláusulas, não terem noção do que eles estão firmando, porque eles realizam um contrato, terceirizam essa informação e esse processo, então terceiriza a formatação do documento jurídico, mas não há participação efetiva das partes. Por que eu digo isso para vocês? Praticamente quase todos vocês estão, de alguma maneira, estabelecendo um negócio por meio de um aplicativo ou por meio de uma plataforma. Todo aplicativo e toda plataforma, todo negócio jurídico estabelecido pela internet ou através da internet, precisa seguir a lei que é o marco da internet. Então, a lei que é o marco da internet, ela estabelece regras de como é que eu vou realizar o meu negócio na internet. De que maneira que eu estabeleço? Quais são, o que eu preciso fazer? E assim, quando eu digo um negócio, plataforma ou aplicativo, se vocês têm uma landing page, se vocês têm uma página na internet, onde a pessoa coloca os dados, onde a pessoa seleciona o que ela quer adquirir, realizar, locar, qualquer verbo a conjugar na internet, e por meio disso ela coloca um dado pessoal, ela coloca um contato, ela estabelece uma relação com você, isso é um negócio. Isso é um negócio, a gente precisa que esse site, essa página, essa landing page tenha no mínimo as regras de transparência que o marco da internet nos traz. E o marco civil da internet, ele é muito categórico. Se você está vendendo, você precisa descrever dentro desse site o que você está vendendo. Então, assim, todo negócio que é estabelecido através da internet, ele precisa ter um termo de usuário. Precisa ser chamado termo de usuário? Não. Ele pode ser um contrato, ele pode ser um termo de serviço, ele pode ser como a gente opera. A terminologia, a nomenclatura, a indicação do tipo de documento, ela não interessa. O que interessa é estabelecer transparência, informação. Então, dentro dessa transparência e dessa informação, eu preciso dizer a que eu estou ouvindo, por que eu estou fazendo, o que eu estou desenvolvendo. E vocês podem encontrar inúmeros sites que estão hoje realizando várias atividades, vários negócios, que estão de forma irregular e hoje estão sofrendo de alguma forma alguma fiscalização, ou por conta do PROCON, ou por conta de uma relação envolvendo algum cliente, algum usuário,
mas principalmente por causa da questão hoje que nós temos, né, uma legislação e nós temos um amparo e um órgão que fiscaliza a transferência de dados. E qualquer pessoa que faz qualquer tipo de transação na internet, de alguma maneira, ela faz isso através de dados, né? Então, hoje, quando vocês forem colocar o negócio de vocês, e provavelmente alguns já devem ter, inclusive, realizado, se não fizeram, isso vai acontecer, para que a Apple, ou para qualquer tipo, qualquer gestora que sobe o aplicativo de vocês, ou qualquer gestora de site que publica o site de vocês, quando ele está estabelecendo uma relação de compra e financeira, ele exige que vocês tenham minimamente uma política de dados e minimamente um termo de usuário. Então, assim, o que 99% das pessoas fazem? Isso é verdade, não... Vocês estão testando, são negócios que estão em processo de, vamos dizer assim, mínimo produto viável, em MVP. Vocês estão testando para entender se isso vai dar certo. A grande maioria faz o que, né, a maioria dos brasileiros dentro da área começa fazendo, que é vamos reduzir o custo. Normalmente, não vamos contratar um escritório de advocacia, mesmo que seja necessário para isso, mas não temos dinheiro para isso. Vamos fazer o quê? Vamos copiar e colar os termos de usuário que existem na internet. A grande maioria acaba realizando isso. Tem que cuidar e precisa cuidar, por quê? Não é só para fazer o jabá aqui de que vocês precisam contratar um escritório de advocacia. É necessário. Empreender no Brasil envolve duas áreas muito complexas e muito necessárias, que é advogados e contabilidade. Então, assim, é muito difícil conseguir abrir um negócio no Brasil e passar, independente do formato jurídico que vocês estabeleçam, MEI, sociedade limitada, o tipo societário, a relação societária que vocês estabeleçam, sem que em algum momento vocês não precisem desses profissionais. Então, são duas áreas extremamente necessárias para empreender no Brasil, por vários motivos. Inclusive, se você vier do estrangeiro, o que se identifica e o que se mapeia você precisa conversar com uma advogada, você precisa conversar com uma contadora. São duas áreas, já que você quer estabelecer um negócio no Brasil, e em sequência eu mostro também para vocês por que dessa sistemática toda. Mas dentro disso, dentro dessa plataforma, desse aplicativo, então assim, eu chamo a atenção para vocês que isso a gente vocês vão ter que cruzar em algum momento com alguma advogada, vocês vão ter que cruzar em algum momento. Se vocês vão seguir dentro, né, e prosseguindo com o negócio, na hora de realizar isso, então, formatar e colocar isso para circular, o termo de usuário precisa ser pré-estabelecido, né? Então, a gente já está, e eu estou avançando, né? Avancei lá no termo de usuário, já lá na hora de colocar o negócio para rodar dentro né, do mundo real efetivo. Mas a gente precisa fazer alguns caminhos antes, né? Então, essas perguntas são muito necessárias. Então, além de vocês minimamente entenderem o que vocês estão assinando e formatando e realizando, compreender por que vocês precisam de um CNPJ. Entender o que é ter uma empresa e o que é ter um CNPJ, né? O que é o CNPJ? Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. A gente precisa ter um número. E o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica nada mais é do que criar uma pessoa. A empresa é uma pessoa. Ela a frase por trás de um CNPJ existe um CPF, é porque eu tenho uma pessoa, eu tenho um CNPJ e atrás dele eu tenho um sócio que cria. Mas este CNPJ, ele é uma pessoa. E se ele é uma pessoa, ele tem obrigações, ele tem responsabilidades, ele tem, legalmente falando, inclusive, isso está em artigo de lei, função social. E quando se fala em função social, se fala na responsabilidade que se tem ao colocar um negócio, ao abrir um CNPJ e ao estabelecer uma relação de venda, locação, compartilhamento, fazer
qualquer tipo de conjugação de verbo que vocês possam imaginar dentro do modelo de negócio de vocês. Isso é estabelecer um negócio, né? Dar e receber, realizar, fazer, alugar, compartilhar, traduzir. Então, tudo isso envolve dois lados, envolve duas partes e duas partes que possuem obrigações e responsabilidades, né? Então, esse negócio, ele tem efeitos na sociedade. E para que esse negócio seja estabelecido, então eu tenho esse CNPJ e eu crio esse CNPJ. E eu tenho várias formas de criar esse CNPJ. Mas no caminho dessa criação, a gente precisa entender se a gente está sozinho. Então, se nós somos empreendedores. A gente precisa entender se a gente precisa de sócio e entender qual é a figura do sócio. Quem é o seu sócio, né? Seu sócio talvez seja o seu pai ou a sua mãe, porque vai entrar com investimento e por conta disso quer de alguma maneira receber uma participação caso o seu negócio seja exponencial e o próximo unicórnio, né? Ou a zebra, dependendo da tendência que vocês seguirem na área de startups, mas porque zebras também estabelecem também grandes rendimentos. Mas essa ideia de entender quem é o seu sócio, compreender o seu sócio, também vai ao lugar da ata, né? Ou do MOU, do memorando de propósito, né? Então, eu preciso ter uma ata, é necessário ter uma ata, o que define o tipo de empresa que eu quero ter, né? E dentro da ideia de precisar sócio, não, ninguém precisa de sócio, né? A gente vai olhar tipos jurídicos que não precisam, e hoje a gente tem a sociedade unipessoal, isso são tipos jurídicos. A Eireli, ela ainda persiste, está em transição, então ela ainda não foi extinta, mas ela está entre ser o MEI, que é o microempreendedor individual, e eu tenho um empresário individual. Então, aqui eu estou trazendo figuras que envolvem uma única pessoa, um único sócio, uma única pessoa que vai estar por trás deste empreendimento, que vai estar por trás deste negócio. Se eu envolvo outras pessoas, aí eu tenho e aí é isso, sim. Há uma incongruência quando a gente fala sobre sociedade unipessoal. Porque sociedade envolve sócios, associar-se a. Quando se criou a ideia da sociedade unipessoal, foi por uma facilidade, porque a gente sabe que muitas empresas no Brasil chegavam a um nível financeiro e rentável que obrigatoriamente precisavam se tornar outro tipo societário, porque algo que é muito importante. Isso aqui é como se fosse, além de caixas, envolve faturamento. A gente está falando aqui, além de ser um único sócio, a gente está falando aqui sobre faturamento e dinheiro. Dependendo do quanto eu estou faturando e dependendo do quanto que eu tenho de dinheiro envolvido no meu negócio, eu não consigo me encaixar nessas caixinhas. Eu preciso ser outra empresa, eu preciso ser outro tipo societário. Então, eu estou trazendo para vocês aqui, nessa tela, inicialmente, tipos societários envolvendo uma única pessoa. Dentro desse envolvimento e dentro de ter uma pessoa, muitas vezes é utilizado a MEI, que é o microempreendedor individual, para início, porque eu preciso do CNPJ, eu não tenho como pagar um valor mensal a título de contador, porque é isso. Ter um CNPJ no Brasil, além da função social, a gente tem várias obrigações fiscais para responder e para realizar, né? Formulário, informativos. E essas obrigações contábeis, essas obrigações fiscais, elas são feitas por uma contabilidade, né? Então, por isso que eu digo, em algum momento do seu negócio, vocês vão ser atravessados pelos contadores e pelas contadoras. E o MEI não, porque a ideia, dentro daquilo que a gente já tinha comentado,
é que eu tenha um modelo de negócio e eu tenho uma possibilidade de ter um CNPJ e ter uma estrutura de sociedade mínima em que ela seja fácil de ser organizada e administrada e, portanto, ela é feita toda pela internet. O MEI todo o desenvolvimento, desde a abertura, desde o formulário de inscrição, desde os informativos de receita até o seu encerramento, ele é feito todo ele de forma eletrônica, pela internet, de forma autodeclarada. Então, eu declaro, eu, empreendedora, declaro quem eu sou, qual é o meu capital social, onde vou me estabelecer, o que eu estou fazendo. Eu vou declarar todo mês o valor que eu tive de receita, eu vou imprimir, eu vou realizar a emissão da nota fiscal eletrônica, que hoje já é toda unificada dentro de um único sistema, até dia 31 de agosto. Cada prefeitura tinha o seu sistema de nota fiscal eletrônica vinculada com o MEI, agora não, agora está tudo unificado dentro de um único sistema, dentro de um único sistema federal. E eu bato muito na tecla do MEI porque o MEI é o mais barato. Se a gente for pensar, Cris, eu preciso colocar o meu negócio para rodar, para entender se ele está funcionando, para entender se ele realmente faz sentido, para que eu consiga estabelecer relação entre as partes, para que eu consiga vender, para que eu consiga ter cliente, para que eu consiga ter faturamento. Começa pela MEI. Cris, mas eu tenho sócios e a MEI não permite. O que eu faço? Aí a gente traz a ideia da ata de sócios, né? Então, assim, ata de sócios, memorando de intenções, eu estou falando de combinados. Combinados não há muitos e muitos e muitos anos a gente não trabalha com combinados no fio do bigode. Até porque nem bigode a gente tem, né? Então, assim, combinados e ajustes e o que cada um vai fazer e como cada um vai fazer, é aí que está a grande questão envolvendo ter ou não ter uma ata de sócios. Se vocês aqui dentro de cada um das empresas, do modelo de negócio que vocês estão estabelecidos, vocês criaram vocês têm criado, desenvolvido, ajustado, já realizado minimamente o que vocês querem e como vocês querem fazer, e vocês não estão sozinhos, provavelmente vocês podem e vocês vão começar, a não ser que vocês já tenham uma ideia, um faturamento e já tenham um valor antes para começar esse negócio, e aí vocês já começam como uma sociedade, e aí não unipessoal, como aqui eu coloquei, mas uma sociedade limitada. Tudo que está escrito aqui para unipessoal, se eu tirar unipessoal e botar limitada, serve. É a mesma coisa, né? Não tem. Hoje, legalmente falando, eu tenho uma sociedade unipessoal, chamada unipessoal porque é uma pessoa só, mas todos os direitos, todas as obrigações, todos os conceitos, as regras, os artigos que se aplicam para uma, eu aplico para limitada, que envolve duas pessoas. É claro que na unipessoal eu não vou ter questões envolvendo voto, assembleia, sócio-administrador, não sócio-administrador, sócio-investidor, porque eu tenho uma pessoa só, né? Então, a pessoa só figura como esse centro e como essa único diretor, um único gestor. E sócio, ele não é só quem veste a camisa. Quando uma pessoa ela vira sócia da outra, ela precisa entender que se der errado, o CPF dela vai dar errado também. Então, a relação entre sócios, ela precisa ser muito transparente. E por isso que a gente traz a ideia sempre, e aí volto para aquilo que eu estava conversando com vocês no começo. Qualquer tipo de painel envolvendo área jurídica com startup, qualquer painel, qualquer workshop, qualquer consultoria envolvendo algum negócio escalável ou até em uma fase de
captação de investimento, ele vai chegar nesse lugar que é entender se há ou não há ata de sócios. E ata de sócios, a gente não vai encontrar lá no código, é ata de sócios. O que é ata de sócios? O que tem que ter na ata de sócios? O que precisa ter? Qual é o regimento? Qual é o mínimo? Não. A ata de sócios, como eu coloquei antes, são combinados e obrigações. Cada escritório de advocacia, minimamente, que trabalha, ou que estrutura, ou que está atendendo, ou que se propõe, e tem, inclusive, formação, graduação, pós-graduação, na área de estruturação de negócios, na área societária, tem os seus próprios modelos e padrões que vai estabelecendo conforme os negócios que ele vai trabalhando, mas ele é muito, pessoal, porque tem combinados envolvendo determinadas empresas que não vai ter em outras empresas. Então, assim, não se apeguem muito à formatação. Precisa ser assim? Precisa ter o que vocês combinaram. Precisa entender que, apesar de uma pessoa ter o CPF vinculado na abertura da MEI, o negócio não é dela, o negócio é de outras pessoas. Então, a ata vai constar quem são os sócios fundadores. Quais são as obrigações? E aqui é muito importante. Em qualquer tipo de negócio, não só por uma questão de ser startup, um negócio escalável, o que cada um faz? Porque às vezes a gente sai, a gente abre, a gente tem um negócio, eu tive uma ideia, a ideia é genial, conversei com alguém num boteco, porque ninguém empreende aqui no Brasil bebendo leite, normalmente a gente empreende bebendo alguma coisa alcoólica, não querendo incentivar, mas praticamente é isso, inclusive tem uma tese de especialização que fala sobre isso na área da administração. É incrível, mas tem. Você monta com alguém esse negócio. E aí, quando você monta, você precisa entender, mas o que tu vai entrar? O que tu vai fazer? Tu vai entrar com dinheiro? Tu vai ser... Porque, e aí, qual é a ideia? Isso aqui é um negócio no Brasil. O negócio no Brasil envolve muitos setores. Então, se eu tenho comida, é vigilância sanitária. Se eu tenho uma estrutura envolvendo um impacto com som ou um impacto com produto químico, eu tenho licenciamento ambiental. Então, o advogado, quando ele olha para um negócio, ele precisa compreender todos os impactos e todos os setores que são influenciados e que, de alguma maneira, podem afetar esse empreendimento. Não é porque eu tenho aqui um negócio que envolve tecnologia de informação com tradução de documentos, que, de alguma maneira, eu não vou enfrentar um órgão, um conselho de classe. Então, assim, existem vários setores que são influenciados. Esse CNPJ, ao ser criado, ele envolve ele acaba impactando em vários setores, e dependendo do que eu vou fazer, se eu vou fazer um produto ou se eu vou fazer um serviço, eu afeto setores diferentes. Normalmente, se eu estou atuando, e não normalmente porque, né, é aquela ideia, é raro, mas acontece muito. Sendo serviço, a grande maioria dos serviços desempenhados no Brasil envolvem não só o CNPJ e a Receita Federal, mas envolve a Receita Municipal. Se eu desenvolvo um produto, eu estou na categoria produto, eu vou, além da Receita Federal, eu vou envolver a Receita Estadual. Então, existe uma comunicação desses órgãos por conta do que eu vou decidir fazer. E isso é muito importante, quando vocês estão montando o negócio de vocês, compreenderem, por mais incrível que... Porque é isso, às vezes a gente acha que não, mas eu montei o modelo, tá aqui, é isso aqui. Só que isso aqui pode ser muitas coisas. Eu posso estar alugando, vendendo, compartilhando, doando, e dependendo do que eu estiver fazendo, eu posso impactar num imposto diferente.
por conta dessa conjugação de verbo lá da atividade do modelo de negócio. Doação envolve um imposto específico. Vender envolve um outro imposto específico. Então, dentro dessa complexidade das atividades, definir essas atividades. Então, isso tudo, entender o que o modelo quer, como ele vai chegar, como ele inicialmente está estabelecido e onde vocês vão chegar, isso pode estar na ata dos sócios. Entender qual é a participação de cada um que está entrando, o quanto que cada um vai entrar com dinheiro ou não vai entrar com dinheiro, vai entrar com trabalho. Modelo de negócio hoje no Brasil, principalmente envolvendo plataforma, envolvendo aplicativo, envolvendo startup, envolve tecnologia. Ter um sócio da área de TI é uma benção, é uma maravilha, porque a chance de tu conseguir resolver, entregar e ter a tua plataforma desenvolvida sem precisar contratar um terceiro é muito difícil, é muito difícil. É muito difícil conseguir hoje. Então, quem tem que levantar as mãos do céu e uma forma de agarrar, amarrar, estabelecer uma relação com este profissional é tendo ele dentro do board, é ele sendo, e inclusive a título de investimento, né? Então, muitos investidores, ao avaliar cada modelo de negócio na área de tecnologia, na área de startup, existe uma área de pontuação ali que eu dou pontinhos a mais se você tem um TI interno. Se a área de tecnologia ela não é terceirizada. Porque é isso, o investidor, ele, ao realizar o ingresso, ele vai querer saber, tá, mas como é que quais são as combinações de vocês? Não é só o CNPJ, o formulário, se vocês têm o CNPJ. Ele vai querer, tá, mas o que vocês combinaram? Quem é a participação? O que cada um faz? Como é que eu consigo transmitir de uma forma segura para esse investidor a participação de cada sócio através da ata de sócios? Então, é um trabalho que, de alguma maneira, vocês vão ter que fazer, porque vai envolver se comprometer com este CNPJ. E aí, esse ponto também é muito importante, né? Hoje, no escritório, talvez 30% das pessoas que eu atenda envolve reestruturação de negócios, porque, de alguma maneira, a pessoa emprestou o CPF para o pai, para a mãe, para a esposa, para o marido, para a marida, para a companheira, estabelecer um negócio, porque antigamente a gente não tinha a figura do unipessoal. Então, a pessoa tinha um negócio que valia e que faturava mais do que 100 mil reais por mês, e a pessoa queria ter um sócio, precisava ter um sócio, porque senão ela não conseguia desenvolver esse negócio, ela não conseguia ter esse faturamento de 100 mil reais, 150 mil reais. Então, ela precisava ter um outro CPF. E aí isso é muito importante. Estar como sócio, e aí entrando nessa ideia de preciso de um sócio, quem é o meu sócio? Sociedade e estabelecer um negócio é um casamento. Quando você envolve o seu CPF, você envolve o seu nome. E se você se colocar dentro de uma sociedade, esse comprometimento tem que estar na ata. Tu é meu sócio hoje aqui por 4 horas por dia para fazer a parte de curadoria, para fazer a parte de conteúdo, para fazer a parte de desenvolvimento de texto por conta das redes sociais, perfeito. Tu vai fazer outros trabalhos em outros lugares, não tem problema, mas tu te compromete na ata de sócio que existe uma confidencialidade entre nós, o material que tu produz, ele é inédito e ele é cedido integralmente para essa empresa. Porque isso é um ponto que, por mais óbvio que seja, ele não é óbvio, que é desenvolvimento de material intelectual. Se eu sou sócia de uma empresa, tudo o que eu desenvolvo para ela precisa estar na ata de sócios de maneira expressa, que o direito autoral do qual eu sou proprietária, por conta deste material desenvolvido, eu estou cedendo em prol da minha empresa.
Este é o segundo ponto, que é o segundo case que a grande maioria acaba enfrentando, que é, comecei aqui contigo, fiz 3, 4 coisas, saí, peguei tudo que eu aprendi aqui, estou abrindo com outro, fazendo outro negócio. E fazendo com outra pessoa e levando toda a tecnologia, todo o desenvolvimento, todo o material. Então, a amarração, o comprometimento, a ligação, a cessão desse direito autoral, dessa propriedade intelectual por mim desenvolvida, para a empresa, não é para o outro sócio. Lembra que a gente falou desde o início, CNPJ é uma pessoa, então eu estou cedendo para essa pessoa que tem direitos e obrigações, pode entrar na justiça contra outras pessoas, então tem personalidade jurídica. Ela recebe o material desenvolvido pelos seus sócios. E isso vai na ata. Esses combinados, todas elas estabelecidas. Então, a ata é combinados. E tudo que é combinado, expresso, declarado, não é exagero. Não é exagero porque eu posso revisitar, eu posso dizer que daqui a 3 anos a gente vai rever os combinados, os papéis, o que cada um vai ser. Hoje eu vou ficar no financeiro. Vocês estão começando um negócio. A maioria de vocês está propondo uma atividade, propondo um modelo de gestão, atuando e talvez em algumas áreas que vocês não têm nem noção da capacidade do quanto que vocês vão se desenvolver. Quando eu abri o meu negócio, o meu escritório, eu fazia tudo. Eu era empreendedora. Até que eu estabeleci uma relação com uma sócia que entendeu o modelo de negócio da qual eu pretendia e que sabia dos riscos que tinha ao se envolver com o meu CPF e que sabia que se a gente não ganhasse R$1, a gente não ia ganhar R$1, porque isso é muito importante. O sócio não, sócio é sócio. Sócio não é empregado. O sócio é tão quanto igual a você, porque vocês estão estabelecendo em igualdade de participações, trabalhos, atividades e importância. Ter mais cotas ou menos cotas é uma questão. Quando a gente envolve uma empresa do nosso tamanho, inicial, limitada, ela não tem esse impacto todo. Eu tenho 60% da empresa, tu tem 40%. Dependendo do nível e da atividade que você faz em 60 e 40, o nível de importância é lá na Receita Federal só que vai fazer diferença. Que é o quantitativo que vai estar declarado de cotas que vai impactar lá. Mas no dia a dia, os dois têm igual importância, os dois têm igual interferência dentro do negócio. E quando a minha sócia entrou, ela entendeu qual era o modelo de negócio e, na época, eu fazia o financeiro, o administrativo, as vendas, tudo. Tudo que envolve um negócio. O sócio, ele faz tudo. Ele vende, ele cria conteúdo, ele atende o cliente, ele faz o saque, ele desenvolve o produto, ele faz a tecnologia, ele realiza a cobrança de valores, ele vai no banco abrir a conta do banco, que na época se ia no banco, agora não vai mais. Faz tempo que eu tenho o escritório, né, gente? Então, assim, e eu era péssima. Eu só fui entender que eu era muito ruim depois de muito tempo dentro do escritório fazendo uma coisa que eu não tinha competência e capacidade para fazer. E eu vi que a minha sócia que estava ali tinha muito mais. Então, assim, as combinações das obrigações, elas não são fixas. A relação inicialmente estabelecida, ela é travada por uma meta de 3 anos, 2 anos. É muito tempo, isso é muito tempo, 2 anos é muito tempo. 70% das empresas não vigam mais de 3 anos. Então, se passar a fase dos 3 anos, maravilha. Já está fora já do período do percentual de corte. E aí a gente muda as atividades. Agora, dentro do negócio, vocês vão testar um pouquinho, todo mundo tem que saber, todo mundo vai saber fazer um pouco de cada coisa. E esses combinados, eles precisam ser revisitados. E eles vão estar estabelecidos na ata de sócio. E aí, hoje, no Brasil, o que define o tipo societário é entender o que vai circular de valor dentro dessa empresa.
O que vai ser ofertado, a tributação. O que vai ser recolhido, o que vai sofrer impacto dos impostos. Porque se eu tenho um faturamento de até 80 mil, eu consigo estabelecer a MEI. A MEI eu tenho um custo de R$66 por mês, que são todos os impostos que incidem sobre a minha atividade. Qualquer pessoa pode ser MEI? Não, infelizmente. A MEI, ela está vinculada com uma lista restrita de atividades. Ah, mas eu não consigo botar qualquer coisa. Não, você não consegue colocar qualquer coisa, porque ela é autodeclarável. Eu declaro a partir de uma lista de atividades que estão ali pré-definidas. Então, eu vou tentar identificar. Ah, mas tem tudo. Não, não tem. É muito importante que, assim, se as atividades estão nesse formulário, é porque algumas pessoas pensaram nessas atividades. E provavelmente, quando elas pensaram nessas atividades, elas pensaram na década de 80, porque tem inúmeras atividades, inúmeros serviços, inúmeros negócios que foram criados até hoje e a gente não encontra adaptação no sistema. Identidade, não encontra. Sei lá, cenografia artística. Não vai encontrar cenografia artística lá. Mas vai encontrar arquitetura, desenvolvimento de design de espaços, enfim. Estou aqui dentro desse Toró de Parpite. Mas é isso, a gente precisa encontrar alguma atividade que encontre alguma semelhança com o que eu estou pretendendo desenvolver. Crio a minha MEI, crio o meu CNPJ, abro a minha conta bancária vinculada com o meu CNPJ. Ah, mas eu preciso fazer isso, Cristiane? Eu tenho que ter uma conta bancária vinculada com o CNPJ? Tem algum artigo de lei que diz você é obrigada a ter uma conta bancária do CNPJ? Não. Por quê? Primeiro que o MEI pense na ideia do eu empreendedor. É a pessoa física que está ali representada através de uma pessoa jurídica, né? Então, ela pode usar muito bem a conta bancária, porque ela vai declarar, ao emitir as suas notas, e vai declarar a receita que ela está recebendo através da sua atividade. Essa declaração, ela pode vir da sua conta, com certeza, da pessoa física. Mas por uma questão de estruturação, uma questão de modelo de negócio, para que vocês consigam compreender se esse negócio que está sendo desenvolvido ele é rentável, para que vocês consigam separar o que é despesa da empresa, não misturem as contas. Qualquer consultor financeiro de negócios vai orientar vocês a separarem essas despesas. E assim, não interessa o negócio incrível que eu vou desenvolver. De alguma maneira, em algum momento, ele vai ter que me dar dinheiro. E para eu entender quanto que ele vai me dar e como ele vai me dar e de que maneira que ele vai me dar, eu preciso ter as contas da empresa separadas das minhas contas pessoa física. Então, fugindo um pouco da área do jurídico, mas extremamente necessário, identificar qual é a conta bancária, separar isso, é uma forma de vocês entenderem se o negócio efetivamente tem rentabilidade e capacidade de renda, principalmente. Então, montou o seu CNPJ, vai lá e manda documentação, Banco Inter, C6, Asas, tem inúmeras instituições financeiras com inúmeros serviços financeiros que vocês podem conseguir fazer a gestão da sua conta pessoa jurídica, né? E aí eu vou pular um pouquinho aqui para a gente passar para alguns conceitos envolvendo sociedade e aí eu vou voltar e abrir um pouco para vocês para entender dentro de cada negócio, pontualmente, as demandas e o que vocês têm envolvendo a parte jurídica, né? E aqui eu trouxe conceitos, alguns conceitos envolvendo uma empresa que eu entendo que sejam extremamente necessários para qualquer pessoa que está estabelecendo um negócio hoje no Brasil.
tanto na AMEI, quanto no sistema do Inova, quanto numa sociedade limitada, numa sociedade unipessoal, qualquer tipo societário a ser estabelecido para que eu obtenha um CNPJ, existe uma coisa chamada capital social, que nada mais é o dinheiro que envolve a empresa. Quando eu preencho o formulário da MEI, em algum momento ele pede para que eu descreva qual é o capital social da empresa. E aqui no capital social da empresa, a gente precisa entender qual é o custo desse negócio. Ah, mas eu só tenho desenvolvido aqui um site. Bom, então eu tenho como teu computador. E além do teu computador, tem a tua hora mulher ou tua hora homem estabelecida dentro desse negócio. Qual é a tua hora mulher e qual é a tua hora homem? Vocês precisam entender qual é a hora mulher e qual é a hora homem de vocês. Existem várias formas e vários métodos para estabelecer isso, mas se eu vou estabelecer 8 horas para esse negócio, porque nesse momento eu não consigo viver da minha startup, eu tenho outras funções e outras atividades, eu preciso designar a título de capital social o que é e o que compõe em quantitativo o meu negócio. A minha hora mulher é R$1.000, eu vou trabalhar 4 horas por dia, vou fazer um total quantificado, vou colocar mais o valor do meu computador, meu capital social é R$20.000. Ah, interfere no tipo societário? Eu preciso cuidar? Sim, precisa. No tipo societário da MEI, que é aquele microempreendedor individual, ele tem um teto. Lembra que eu falei para vocês, o tipo societário no Brasil hoje, além de um critério de escolha, obviamente, das pessoas, ao formalizar esse CNPJ, escolher o tipo societário, passando da camada do direito de escolher, porque muitos de nós e a maioria hoje no Brasil não tem a possibilidade de escolher, o que nós temos é a MEI. E a MEI tem um teto de faturamento. Então, meu capital social, se a MEI tem um teto de faturamento que é de R$83.000, o meu capital social não pode ser de 100 mil. Tem alguma coisa errada. Se eu estou faturando mais do que o capital. E tem uma coisa a ver com a outra. Ah, não, o capital social é o patrimônio efetivo da empresa. Mas eu preciso combinar esses valores, porque o faturamento ele envolve eu ter atividade, receita e circulação. É o valor que está entrando dentro da minha empresa por conta da atividade que eu estou exercendo. Então, eu preciso ter minimamente uma conversa com esse capital social. Estou começando, entendam qual é o custo mínimo de vocês, avaliem qual é o impacto e até principalmente pensando nesse ser grande. Eu quero ser investido, eu quero receber investimento, eu quero que de algum momento eu passe por uma rodada de investimento e eu receba um belo cheque. A pessoa não vai dar um belo cheque para vir ter um capital social de R$1.000, a não ser que seja a descoberta do câncer ou alguma coisa extremamente significativa. Senão, gente, não vai acontecer. Tem algumas informações que precisam traduzir minimamente a importância e a tecnologia que vocês estão trazendo. Então, assim, dentro do capital social, a minha orientação é entendam qual é o quantitativo que hoje o negócio de vocês tem. De bens da empresa. São bens da empresa. A hora que vocês destinam é da empresa. O computador que vai ser utilizado vai ser da empresa. O material, a máquina, os equipamentos, os subsídios para realizar cada um dos serviços que vocês estão querendo, a mão de obra, o material aplicado é o capital social. Então, pensem nisso na hora de colocar o valor, que ele é significativo. Eu já falei um pouco da questão das responsabilidades, então entender que envolver um CPF, vocês vão estar casando entre vocês com outras pessoas. Isso é um casamento, gente. Já digo de antemão. Dá um trabalho para casar, como dá um trabalho para se separar também. E aqui, igualzinho. Então, existe uma responsabilidade com a empresa, existe uma responsabilidade com a empresa por conta da função social que essa empresa estabelece, com todo o movimento que ela estabelece, com clientes, com o consumidor, com o fornecedor, com o investidor, com o banco.
existe a responsabilidade de cada um dos CPFs. Por isso que eu trouxe a questão da ata, de deixar descritivo lá. Qual é a minha competência? Minha competência vai ser a administração do negócio. Então, dentro da administração, eu vou ser administração. E aí eu entro no ponto da administração. Eu preciso escolher o CPF, independente de ter vários sócios, eu preciso saber quem são os sócios administradores. Sócios administradores são sócios que participam da gestão financeira, que decidem, que trabalham, que atuam. Então, além de estar no dia a dia da empresa, é quem decide. E é quem o CPF vai estar lá vinculado no CNPJ quando a Receita Federal entrar em contato e precisar estabelecer qualquer tipo de informação, notificação ou informação. Então, eu preciso ter designado quem vai ser o administrador. Não precisa ser para a vida toda. Conforme eu falei para vocês, eu posso ter vários administradores. A administração, ela pode ser conjunta, ela pode ser isolada, ela pode ser a cada 3 anos, a cada 2 anos, periódica. Faço ainda o exercício de discutirem a possibilidade de, sim, ela ser essa troca, essa substituição, por uma questão de oxigenação, de respiro, porque, assim, o administrador é quem vai estar envolvido na conta bancária, quem vai estar envolvido no dia a dia da documentação dos funcionários, dos empregados, dos fornecedores, é quem vai realizar a assinatura, é quem vai ter que fazer o certificado digital vinculado à cobertura da empresa. Então, existe uma hora a mais por esse gestor, né? Para que está ali trabalhando, né? Então, pense nessa possibilidade desse prazo do administrador, né? O voto, né? A importância das cotas, o que se vota, quem que vota, e aqui entendendo uma ideia de vários sócios, né? Todos os sócios têm direito a voto, todos os sócios têm direito a decidir sobre determinadas matérias. Então, deixar claro que todos os sócios participam e decidem. Mas se existe todos têm direito a opinar sobre esse negócio, ou se ele não tem, isso precisa estar expresso. Então, nessa área, eu não vou me meter porque eu não tenho a mínima noção do que envolve isso aqui. Então, dentro do meu voto, já está expresso na minha ata que eu não vou realizar qualquer discussão em relação a isso. E isso vai estar lá na ata de sócio estabelecido. Lucros, né? Então, um ponto bem importante, que é assim, todo mundo entra numa empresa e quer o quê? Ser milionário, né, gente? O pessoal acha que vamos ganhar milhões. E como é que a gente ganha milhões no Brasil? Como é que hoje 99% dos sócios recebem dinheiro da empresa? Porque, né? O dinheiro dos negócios de vocês, o dinheiro, a rentabilidade, o crédito que vem das empresas de vocês é da empresa. Vocês vão estabelecer formas de serem remunerados. E no Brasil, a gente tem uma coisa que se chama antecipação de lucros. Essa coisa, literalmente, é uma maneira de receber a rentabilidade do meu negócio. E essa forma, ela é antecipada, ou seja, uma empresa no Brasil, ela tem um ciclo de rentabilidade e de recolhimento de impostos. E este ciclo, ele é de janeiro a dezembro. Em dezembro, eu avalio o valor da empresa, avalio as rentabilidades, realizei o pagamento de todos os colaboradores, fornecedores, e após a tributação, eu tenho um lucro. Esse lucro eu posso, dependendo da ata de sócios e dependendo das cotas, da forma como elas são distribuídas, e isso também pode estar estabelecido de uma forma diferente na ata. Então, eu tenho 70% do meu escritório. A minha sócia tem 30%. Nós estabelecemos uma distribuição
irregular de lucros. Uma distribuição que ela não é equivalente ao número de cotas. Então, hoje, nós temos a mesma retirada de antecipação de lucros. Ela não está vinculada especificamente ao meu percentual de cotas. Porque na ata, a gente definiu que a distribuição ela é independente das cotas societárias. Eu tenho essa possibilidade de realizar essa distribuição de forma não equânime à quantidade de capital social e à quantidade de cotas, né? Tá, Cris, mas como é que a gente define a cota? A gente está aqui em 4 pessoas. Se vocês 4 desenvolveram a ideia, se vocês 4 estão destinando o mesmo tempo, se vocês 4 têm a mesma importância, se vocês 4 empregaram os mesmos valores, por que vocês 4 não têm o mesmo percentual de cotas? Como é que eu atribuo? Combinados. Para avaliar a quantidade de cotas que cada um vai ter, isso é um combinado entre sócios. E dentro desse percentual, vocês podem estabelecer a ideia não é da importância eu tenho, porque assim, entendam que quando eu estou distribuindo as cotas da empresa que está vinculado com o capital social, então vocês vão ter lá a empresa com 1.000 cotas, vão ser estabelecidas a distribuição, somos 4, cada um vai ter os seus 25. Lá na declaração do imposto de renda da pessoa física, eu vou declarar que eu tenho 25% das cotas. Isso dentro de um contrato social constituído, onde eu tenho lá escrito o meu CPF vinculado com essa empresa e com esse CNPJ. Porque as cotas, elas são um bem patrimonial. Então, elas precisam estar vinculadas com a minha receita. Elas vão lá para a minha declaração do imposto de renda. Então, eu preciso entender que por isso, a importância desse CPF se envolver no negócio e colocar o seu CPF no negócio, ele tem várias repercussões. E dentro dessas repercussões, por conta dessa remuneração, quando eu trouxe a ideia de lucro e de antecipação, é que esse é um terceiro ponto de dor imensa de compreensão dos empresários, empresárias do Brasil. Porque todo mundo quer antecipar lucro e a empresa não tem lucro. Muitas vezes a empresa tem um faturamento, não apresentou uma nota, não entregou, não houve rentabilidade, vai entregar depois, mas o sócio quer ser o primeiro a receber. Ele quer ter o primeiro, ele quer ter o dinheiro dele lá. Mas a antecipação de lucros e o lucro é da empresa. E essa distribuição ela vai acontecer depois que pagar todo mundo. Depois que todas as obrigações forem cumpridas. E se eu não tiver lucro para distribuir, se eu não tiver rentabilidade para distribuir, eu não posso antecipar algo que eu não tenha para distribuir. Então, muitas vezes, as empresas entram num fluxo de estar antecipando dinheiro e pagando dinheiro para um sócio, e chega ao final do ano, a conta não fecha, o sócio tem que devolver esse dinheiro para o caixa da empresa. Senão, automaticamente, a contabilidade tem que desenvolver um vínculo de mútuo, de empréstimo. Porque eu não posso antecipar algo que eu não tenha. Então, respeitem o caixa da empresa. Respeitem a distribuição e façam combinados nas atas envolvendo de que maneira que vocês vão se remunerar. De alguma maneira, vocês precisam receber desse negócio. Então, vocês vão entender como é que vocês vão, de que maneira vai realizar esse repasse. Se vocês não conseguirem se remunerar, esse negócio, um dia, ele não vai vingar, porque ninguém fica vinculado com o CPF do outro, com o CNPJ, sem receber nada, gente. Em algum momento vai dar um ruim, vai dar um problema, e aí dentro desse ruim entra a questão da saída da sociedade.
Um dos papéis da área do direito e da área da advocacia é prever o ruim. E prever o ruim envolve, e se eu sair? E se eu sair agora, no primeiro ano? E se eu sair no segundo ano? E se eu sair daqui a 4 anos? O que acontece? Então, existem maneiras e existem formas de eu ser excluída se eu não cumprir com as minhas obrigações. Existem maneiras de eu sair renunciando o meu direito de cotas, porque eu saí dentro de um prazo de 2 anos e eu estabeleci dentro da minha sociedade que esse vai ser os 2 anos da nossa vida. E que se eu não me dedicar nesses 2 anos e aos 2 anos que a gente precisa, todo o suor de cada um que se encontra nessa empresa, se eu sair, eu não recebo nada. Porque esse é um momento de investimento, de tempo e de hora para que esse negócio saia do papel. Eu preciso da hora da pessoa para que esse negócio saia e seja desenvolvido. Então, para isso, eu abro mão e renuncio ao valor das cotas. E se eu sair dentro desse prazo, eu vou ganhar R$1. Eu tenho como estabelecer esses formatos. Então, aí entra, discutam com essa assessoria, com esse consultor jurídico, com quem for formatar para vocês. Esse é um ponto muito importante. De que maneira a gente consegue se separar, de que forma que a gente consegue se divorciar, preservando o negócio. Porque quando envolve a sociedade, a empresa que vocês pretendem constituir, ela envolve pessoas. E os seres humanos são muito inconstantes e são muito imprevisíveis. E a gente precisa prever, e existe formas e possibilidades de prever qualquer tipo de ação, reação. Então, assim, discutam o que você... Olha, eu queria saber se dá para fazer isso. Eu queria entender se a gente tem como segurar ele por não sei quanto tempo. Se eu tenho como manter... Então, tratem das saídas. Falem dos fins, de que maneira que a pessoa vai sair. E entendam que, assim, no começo, se a empresa não tem nada, tu vai sair com o quê? Porque às vezes a gente enfrenta esse lugar, né? Não, eu comecei, a gente está 1 ano trabalhando, desenvolvendo, pondo tecnologia, tá, mas qual é o faturamento? Não, a gente não conseguiu vender nada. Tá, mas vocês têm... Não, a gente tem desenvolvido aqui toda uma estrutura, tem todas as minhas horas de dedicação aqui. Sim, tu te dedicou porque tu era sócio? Tu te dedicou, tu não foi contratado por ninguém, tu te dedicou horas para ser sócio para desenvolver essa empresa. Essas horas não são tuas, essas são do negócio. Tá, mas então se eu me desligar, daí eu não vou ganhar nada? O que vocês combinaram? O que tem na ata de sócios? A gente não fez ata de sócios. Tá, então vocês... Tu tá no contrato social. Não, eu não estou no contrato social, mas eu sempre fui sócio, assim, não, porque aí a gente vai começar a entender, porque tem aquele lugar da pessoa que quer sair, que entende que vocês eram sócios, e tem a pessoa que quer sair e que aí resolve que agora não é mais sociedade, é vínculo de emprego e quer estabelecer vínculo de emprego com vocês, porque ela quer sair e vocês continuaram com o negócio. Né? Então, assim, não de alguma maneira, não, Cris, as pessoas que eu tenho aqui, que são as minhas sócias, eu não ter, a gente está começando agora, ok? Vamos abrir a MEI. E a MEI e vocês façam a ata de sócios. Estabeleçam obrigações, estabeleçam condições, estabeleçam direitos combinados. Assinem. Não adianta nada combinar sem assinar, minha gente. Tem 555 tipos de plataforma de assinatura hoje gratuito. Então, assim, se não quer fazer na munheca, no papel, na mão, coloca numa plataforma digital. Mas, assim, tenham combinados escritos. Não é exagero. Minimamente prevendo as milhões de possibilidades
de erros e de questões que podem acontecer. Então, assim, são conceitos e são questões que eu estou passando para vocês aqui na corrida, mas como eu expliquei para vocês, não saiam, não façam qualquer tipo de consultoria, não estabeleçam qualquer contratação com advogado em que vocês não entendam e não compreendam minimamente o que significa os documentos que vocês estão formatando. Vocês precisam saber o que significa cada ponto. A gente sabe que o direito ele entra nesse olhar do juridiquês, inclusive tem um de vocês aqui que está apresentando, inclusive, uma possibilidade de traduzir a nomenclatura e isso é louvável, porque não deveria. A gente não poderia ter uma outra linguagem, mas é isso, né? Por muito tempo, a linguagem, a cultura e a educação, ela foi restrita, ela não era acessível a todos. Infelizmente, o direito continua ainda sendo assim. Mas vocês precisam, esse escritório ele precisa ser responsável com vocês, e entregar minimamente uma compreensão sobre o que vocês estão desenvolvendo e vocês estão trazendo. Então, assim, só para fechar, uma breve apresentação no meu escritório, que, como todo escritório de advocacia no Brasil, ele tem o sobrenome dos sócios. Eu sou a Baladão, a minha sócia é Fagundes, e nós somos a Baladão Fagundes Assessoria Jurídica. Aqui está meu arroba do meu Instagram e do meu escritório, e também o e-mail do escritório. Caso vocês precisem de alguma informação, alguma questão. A minha ideia era deixar vocês falarem um pouco, já que eu falei o tempo todo, eu não vi nada aqui do que vocês falaram. Me colocar à disposição e aí tentar ver se eu consigo abrir aqui, enquanto a gente vai conversando, para a gente conseguir fazer esse passo a passo do Inova, principalmente por conta do modelo de negócio de vocês. Não consigo te ouvir, ou eu estou com problema de escuta, gente. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui pra gente. Não estou escutando também. Vou colocar de novo aqui o link do site. Gente, se vocês têm alguma dúvida, eu vou ficar aqui à disposição de vocês uns minutinhos antes da gente entrar aqui. Juliana, eu tenho dúvida na diferença entre ato de sócio e contrato social. Tá. O contrato social, aí está na lei. Toda empresa no Brasil, ela tem... É como se assim, de que forma que eu consigo o CNPJ? Através do contrato social ou através dos formulários que dentro, né, desses dois modelos que eu passei para vocês, que a MEI é um formulário, esse formulário ele é autotranscrito e esse formulário ele vai praticamente todos os requisitos legais envolvendo abrir uma empresa. Então, o contrato social está lá no Código Civil, aí tem uma lei específica que diz: a sociedade ela é regida pelo seguinte instrumento, contrato social. E lá ele diz o que precisa ter no contrato. Os dados dos sócios, as obrigações, quem é o administrador, como vão votar, de que maneira que vão se reunir, de que maneira que vão dissolver, qual é o capital destacado dessa sociedade, por isso que eu trouxe a questão do capital social, e indicar as atividades que vão ser exercidas. Então, vai ter lá na lei tudo. Então, o obrigatório é o contrato social. O MEI tem contrato social? Não. O MEI tem um certificado de registro de empreendedor por conta desse formulário. E o Inova Simples, ele também tem esse certificado, mas assim, é o mesmo papel, vamos dizer assim, que é a mesma identidade da empresa. Vai ser o contrato social, se tu for uma sociedade unipessoal ou uma sociedade limitada, então, tipo societário. Qual é o tipo de sociedade?
Se eu for sociedade limitada, sociedade unipessoal, ou a extinta ainda vigente Eireli, eu tenho o contrato social, que é a minha identidade. Lá eu vou encontrar esses requisitos legais e obrigatórios. Se eu for MEI e se eu for do Inova Simples, eu vou ter esse certificado, que vai nada mais ter de uma forma mais simples essas informações que constam no contrato social, que é os dados do sócio, o endereço da empresa, a atividade que ela vai ser estabelecida, quem é o administrador. E é isso. O contrato social é o documento que eu levo. Além do cartão CNPJ, além daquele cadastro do CNPJ, é o documento que eu levo para abrir uma conta, para a pessoa que eu vou fazer um serviço, estabelecer os seus dados. Então, é o documento de identificação e de constituição dessa sociedade. A ata de sócios é um combinado. A ata de sócios é um documento particular estabelecido com quem está envolvido na sociedade. Ali, tu consegue colocar e estabelecer o que cada um vai fazer, o que cada um vai ganhar, a obrigação de cada um, qual o horário que cada um vai colocar, se vai ter licença, caso houver uma licença parentalidade por conta de um pai ou de uma mãe, se vai estabelecer as regras de convivência desses sócios perante a sociedade. Legalmente falando, eu não sou obrigada a ter ata. Para ter uma startup com uma rentabilidade, uma sustentabilidade e sem ter bronquinha depois, tem que ter a ata de sócios. Então, a lei diz que a lei não torna obrigatório, mas a vida vai tornar obrigatório ter a ata de sócios. O Prim colocou aqui, nos casos onde o negócio não está previsto na lista dos MEIs. Então, a maioria não vai ter. Então, o que a gente indica? Tenta encontrar dentro da tua atividade uma informação muito importante. MEI, abertura, é por esse portal aqui, tá, gente? Eu vou copiar e colar aqui para vocês. Por quê? Porque esse é o portal do governo. Tem 455 portais para tu abrir a MEI, que nada mais é do que uma landing page externa, para captar os teus dados e cobrar um boleto depois para tu abrir a MEI, tá? Não existe taxa de abertura de MEI. E outra, contadores e contadoras, por lei, são obrigados a auxiliar na abertura da MEI. Tô querendo abrir uma MEI, não sei como é que eu faço. Tu pode entrar em contato em qualquer escritório de contabilidade e dizer, gente, eu quero abrir uma MEI, me ajuda. Ele vai fazer o passo a passo contigo no site, que é mais ou menos o que eu vou fazer aqui com vocês. Vou tentar ver se consigo compartilhar. De graça, sem cobrar R$1. Abrir a MEI para acompanhar, para emitir nota, para continuidade, aí ele vai te cobrar algum serviço, sim, que aí ele pode. Mas, por lei, para fazer assistência na abertura, porque ela é para ser nesse sentido de autodeclarável, ela é para ser muito simples. Então, se vocês estão com se você já tenha o certificado, seu certificado ou o cadastro.gov de vocês, regular, todo direitinho, em 15 minutos tu abre a empresa. E aí, nas atividades, tu vai tentar encontrar o que tu conseguir achar para tu conseguir abrir. Aí, assim, Cris, eu sou fisioterapeuta. Cris, eu sou advogada. A gente vai ter que entender, dentro do que tu faz, se existe alguma atividade, mas a gente precisa deixar muito claro que existe profissionais de categorias. Então, tem uma categoria de classe, vamos dizer assim. Eu tenho um órgão que fiscaliza. Eu tenho eu tenho um conselho de registros médicos. E aí a minha atividade específica de consultoria e de advocacia, tu não vai encontrar lá no MEI. E aí eu não vou conseguir abrir o MEI. Aí eu vou ter que, dentro da minha atividade,
fazer o investimento, fazer o cálculo, e aí a minha sugestão é calculem o quanto vai custar um contador por um período de 12 meses, uma contadora por um período de 12 meses, de uma empresa para abrir nas atividades de vocês, e aí a atividade de vocês ela vai estar vinculada com, dependente do negócio aqui, com um regime tributário que se chama Simples Nacional. Então, a carga tributária, ao invés de ser aquela taxinha que eu falei do MEI, ela vai estar vinculada ao quanto vocês recebem. Então, vocês vão ter lá uma noção de que vai ser de 6%, tem a tabela lá com o mínimo de, através, em função das atividades que vocês vão desempenhar. Mas, assim, façam esse orçamento, procurem escritórios de contabilidade, porque minimamente vocês vão ter que ter esse valor, porque é isso, o contador, abrir o CNPJ de uma sociedade unipessoal ou limitada no Brasil, que não é MEI, que tem 2 sócios, que vai estar lá no contrato social constituído, vai precisar contratar um contador, uma contadora. E aí é isso, tem o Contabilizei, tem muitas plataformas que oferecem o serviço dentro da área contábil para auxiliar cada um dos prestadores de serviço, mas vocês precisam ter uma noção desse custo efetivo, né? Enquanto vocês vão botando aqui, eu vou ver se eu consigo entrar, né, Pia? Me escutam agora, pessoal? Sim. Então, tá, queria agradecer a Cristiane, foi muito boa a palestra, com certeza ajudou todas as equipes. E aproveitem, pessoal, para tirar as dúvidas, né? Não é sempre que a gente tem essa oportunidade. Então, vamos lá. Eu tenho uma dúvida. Não sei se tu já falou no começo, eu perdi algumas coisas porque estava oscilando aqui a internet. Eu gostaria de saber em qual momento assim da startup tu recomenda abrir, né, a empresa. Eu fico imaginando que tem que ter ali um período meio que, né, sei lá, antes do investimentos, onde o negócio já vai estar meio que de fato, né, meio que se construindo. E também quando que tu aconselha as pessoas fecharem empresa? Porque imagino que também, por mais que não fature, tem que pagar os contadores, os impostos, e muitas pessoas, às vezes, elas postergam isso e depois fica bem mais caro. Assim, eu aconselho sempre abrir o CNPJ pensando de que tu quer abrir um negócio. E aí, assim, agora dentro da minha experiência de 13 anos de escritório de advocacia envolvendo estruturação de negócio. É muito difícil, tem que ser um virginiano no mapa, na lua e no teu ascendente, para tu ter uma organização financeira e uma representatividade estabelecida do teu negócio, porque assim, mesmo tu começando, mesmo em MVP, não é, eu não sei quem foi que me perguntou, tá, gente, mas assim, não é, vou dizer assim, não é a Cristiane que tá trabalhando, é a Baladão Fagundes. A Baladão Fagundes é o escritório, a Baladão Fagundes está exercendo a atividade. Então, assim, enquanto eu não abrir esse CNPJ, tá tudo misturado. Mesmo eu tendo um perfil, mesmo eu tendo... Então, assim, eu tenho rede social, eu tenho domínio, eu tenho registro BR. Preciso pensar em registrar a marca ou não. Gente, desde que seja uma coisa muito sensacional. Deu um trabalho, contratei uma pessoa de design, é um logo fantástico, é um nome Coca-Cola. Não gastem dinheiro no início da empresa com registro de marca, a não ser que seja uma coisa sensacional, que vai estabelecer diferença. E assim, registro de marca é para ser igual o MEI e igual o Inova Simples. Qualquer cidadão tem direito de registrar a sua marca. É um trabalho chato para fazer? É. Aconselho a contratar um escritório de advocacia, um escritório apropriado de marcas? Aconselho. Mas às vezes não dá. Às vezes a gente não tem condição de fazer isso.
E a gente desenvolveu uma marca lindíssima, incrível, que vai fazer toda a diferença no mercado, que vai impactar. Registro de marca envolve duas coisas: o que eu estou fazendo, a atividade que eu estou empregada, e o tipo de marca vinculado com essa atividade. Então, não é só porque ela é bonitinha, ela tem que ter a ver com alguma atividade comercial, porque eu vou estabelecer esse diferencial no mercado. Eu não quero criar confusão com os consumidores. E pesquisem, porque no site do INPE tu tem como pesquisar ali, fonética, pelo nome, se tem alguém que já registrou. Se tem alguém que já registrou, gente, tem como registrar? Tem. Mas aí contratem um escritório de advocacia, porque daí ele tem como fazer uma pesquisa cruzada das possibilidades de registro, tá? Porque é um custo. É 3, 4 mil reais, dependendo do escritório, mais as taxas, ou 2 mil, não sei, tá oscilando, tem 1.500, de 1.500 a 4.500 reais, mais ou menos, um custo hoje para registro de marca de um escritório. Mas por que o escritório principalmente? Depois que tu registrou e tu protocolou a tua marca, tu fez tudo sozinho, foi lá, cadastrou, botou os dados, botou o logo, foi lá e registrou bonitinho, botou as atividades, tu viu ali, preencheu, pagou a taxa, publicou, tu vai receber 555 e-mails de empresas do Brasil inteiro dizendo que tu tem que pagar uma taxa. É golpe, é mentira. Tem empresas que ficam monitorando o diário oficial da União para mandar boleto para tu pagar. Então, tu não sabe, tu só paga boleto que for vinculado ao teu processo do INPE. Ou seja, quem registra e quem gera o boleto é tu. Ninguém manda boleto. Só que as pessoas não sabem. E aí a grande maioria acaba fazendo isso. Vai lá, registra sozinho, daí vem um e-mail, imp@1955 e-mails de yahoo.com, alguma coisa. E a pessoa já acha que tem que pagar, porque senão vai perder o decênio, que daí vai perder o prazo. E vem todo aquele texto assustador, que tu vai perder o prazo, aquela coisa toda. Então é por isso. Por causa do escritório de advocacia, ele vai registrar direitinho, vinculado à tua atividade, vai monitorar para ver se não tem uma outra, para não dar ruim, para tu não gastar mais. Então, é dentro desse sentido. Mas assim, façam se fizer sentido para o negócio e se a marca de vocês for muito diferenciada. Muito, muito. Por mais que vocês amem a empresa de vocês, o nome, o design que foi feito, amor custa caro aqui, entendeu? Então, cuidem. Vocês têm outros lugares para investir necessários. Sobre o CNPJ, essa questão da marca envolve. Porque se eu for fazer no meu CPF, a marca é minha. Aí eu tenho que criar um contrato de licença de marca para ceder para minha empresa, para que a marca fique no nome da empresa. Então, assim, a minha sugestão sempre é montar um negócio para entender o custo disso. Não adianta, a gente estar no Brasil, a gente precisa entender qual é o custo do negócio. E o custo do negócio envolve pagar tributo nessa terra, acredito. Então, assim, vai ter que pagar alguma coisa. Então, tentem pagar menos pela MEI. Ah, não deu, a gente tem 5 sócios, os 5 querem entrar juntos, os 5 vão entrar. Bom, então vamos orçar no Contabilizei, no Asas, com contadoras, quanto que custa abrir o CNPJ, contrato social, de despesa, faça esse orçamento, peça um empréstimo para o pai, para a mãe, para a família, se organizem financeiramente, porque o teu negócio, quando ele for para o mercado, ele já tem que ir com o custo dele da vida real. Mesmo estando, vocês podem continuar na ideação enquanto vocês estiverem vendendo para a família e para os amigos. Mas depois que o negócio virar, tu vai precisar entender o quanto que ele vai custar. E tu só vai entender o quanto que ele vai custar entendendo a carga tributária que vai incidir sobre ele. Então, a minha sugestão sempre é: organizem-se e já compreendam o quanto o negócio de vocês vai custar quando vocês forem grandes. A gente tem que pensar grande. Ninguém vai abrir negócio aqui para não se tornar o próximo unicórnio da face da terra. Então, já botem a meta lá em cima, entendeu? Vou tentar ver se eu consigo abrir aqui o MEI. Eu não vou conseguir, tá, gente? Porque eu já tentei aqui, mas o Inova Simples eu consigo. Como o Inova Simples, o parâmetro é bem parecido, eu vou tentar ver se eu consigo abrir vocês. Alguém tem mais uma pergunta?
Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês, vamos ver se eu consigo entrar aqui, para vocês terem uma ideia de... o desenho da MEI é muito parecido com esse aqui, tá? Mas a MEI, ele trava, na hora que eu tento entrar na plataforma, ele já sabe que o meu CPF está vinculado com outras 2 empresas, então ele já bloqueia na hora. Mas o Inova Simples, ele não... Então, assim, eu vou só apresentar para vocês como é que é esse processo de autodeclarado, de autodeclaração, que também funciona com a MEI, tá? Aquele textinho básico, né, que eu estou ciente da Lei Geral de Proteção dos Dados. Então, assim, aqui ele vai me pedir onde eu vou construir a minha empresa. Então, qual é o endereço? Então, onde eu vou colocar o meu negócio, vou colocar o número. Então, tudo é isso, eu vou declarando, ó. E aí, aqui, a empresa do Inova Simples, que envolve tecnologia, que envolve empresas, ó, parque tecnológico, então eu vou colocar, se eu for incubado na URGS, eu vou colocar o endereço da URGS, se eu vou ser incubado vou colocar negócio, se eu vou colocar numa empresa específica vinculado com o hub de inovação da Gerdau, vou colocar o ponto. Então, onde é que eu tenho estabelecida a minha relação, o meu local de trabalho? Ah, mas eu preciso estar estabelecida lá, sentada na mesinha? Não. Mas eu tenho que ter um endereço fiscal para conseguir criar minha empresa. Normalmente, as incubadoras, as instituições de ensino, elas já têm, quando vocês fecham o contrato com elas estabelecem já lá numa das cláusulas que tu pode utilizar como ponto de referência, endereço fiscal, o endereço da URGS, o endereço desse espaço, né? Então, ó, sua iniciativa se instalará, vamos dizer que sim, né? A gente está aqui com a questão da URGS, vamos ficar vinculado com a URGS. Selecione o local de atuação da empresa no Inova Simples, então vai ser no Parque Tecnológico. Aí, aqui eu vou colocar o CNPJ da entidade onde atuará. Vamos pegar aqui o CNPJ da URGS. Pronto. Agora eu começo. Qual é o nome da minha empresa? No Inova Simples, é muito importante entender que o nome empresarial, ele vai ter inovasimples.is automático vinculado. Por quê? Para ficar fácil das pessoas identificarem que é uma empresa do Inova Simples. Na hora da MEI, é a mesma coisa. O nome empresarial vai ser o nome do CPF. Então, aqui na hora da MEI, iria aparecer o meu nome e ele ia puxar automaticamente o meu CPF. Eu vou botar qualquer número aqui. Nome fantasia. O nome fantasia é a marca, desde que vocês tenham ela registrada ou estabelecida, ou vocês vão estabelecer futuramente quando vocês tiverem o interesse de registrar. Então, aqui a gente vai utilizar o que vocês estão colocando aqui, tá? Então, eu vou colocar, vamos fazer qual empresa que está aqui. Vou botar da EasyDoc, tem uma aqui, pronto. Então, a EasyDoc. Capital social. Capital social é aquilo que nós conversamos. Ah, ele tem a possibilidade de eu abrir sem capital social inicial? Tem. Faz sentido eu colocar para assim, aí é dentro da minha orientação. Gente, toda empresa que é aberta no Brasil, ela tem que ter um capital social. É o teu computador que tu vai ceder para a empresa, é a tua hora mulher, é o teu telefone, é o espaço da tua casa. Alguma coisa a gente precisa colocar de quantitativo desse capital social. Então, eu tenho um computador, vou botar o valor do meu computador. Aqui, ele pede qual é a formação de captação de recursos. Isso aqui na MEI não tem, tá? Ele tem aqui porque o Inova Simples, ele foi criado para abrir negócios inovadores e na área de tecnologia, muito vinculada às hubs e por conta da ideia de receber um investimento. Então, na hora da MEI, vocês não vão encontrar isso aqui, tá? Vamos dizer assim que eu vou botar recursos próprios. Aí aqui, na atividade econômica, eu vou encontrar, por isso que eu digo, é tudo autodeclarado, ele já vai puxar para vocês qual é a atividade.
ele já vai trazer, ele tem aqui, o que é esse número, Cris? Isso aqui se chama Cadastro Nacional de Atividades, é o CNAE. Através desse código aqui, e isso é muito importante, por isso que normalmente a gente diz, dá para fazer sozinho? Dá. Mas assim, conversem e analisem se da possibilidade de estarem acompanhados de forma gratuita por uma contadora, por um contador, porque se tu errar nesse código aqui, o código é o jeito que a Receita Federal consegue entender e ler qual é a carga tributária que tu vai recolher. Então, assim, para cada tipo de número que eu tenho aqui, que equivale à atividade, eu tenho uma carga tributária, eu tenho um percentual tributário diferente. Então, analisem e identifiquem o que eu tenho de atividade, mas façam uma consulta para ver se daqui a pouco não tem uma atividade mais parecida e que tem uma carga tributária mais adequada para o momento de vocês. Né? Então, eu vou atividade de apoio florestal. Pronto. Vou adicionar atividade. Aí, o Inova Simples, ele exige que eu traga a estratégia inovadora. No MEI, ele não vai exigir isso aqui. Vocês não vão precisar colocar isso aqui. Ele vai só pedir para vocês colocarem as atividades, tá? Então, aqui vocês vão colocar florestamento por meio de blockchain. Forma de atuação. Eu preciso dizer se é aplicativo, se é plataforma, internet. Porta a porta nem tem mais isso. Por isso que eu digo, gente, esse negócio aqui foi feito em 1990. Quem é que faz televenda hoje em dia? Ninguém. Então, assim, correio, bom, até tem. Mas a maioria vai ser internet. Aplicativo e plataforma, a maioria vai ser internet. Aí o endereço de correspondência é igual, sim. Aí tu vai colocar um telefone, porque esse telefone ele vai lá, ele vai estar escrito lá no teu cadastro, contador. Caso sua iniciativa já tenha um contador, ele pede para tu colocar o contador que vai ser o contador responsável pela empresa. Aí vamos ver se falta alguma coisa. Não, continuar. Deixa eu ver o que ele viu aqui de erro, o que faltou aqui. Eu tenho que botar aqui a atividade principal, pronto. Aí agora ele vai pedir os dados do sócio. Sou eu, já peguei aqui, ele vai adicionar. Aí ele vai dizer se é o titular, se é o administrador, então se tem mais sócios, tu vai qualificar aqui, dizendo, não somos todos titulares e todos administradores. Sou titular, capital integrante é o valor que eu tenho de capital social. Eu sou titular, eu sou o único e estou botando aqui o meu valor. Eu tenho que colocar aqui que eu também sou representante. Então, além de colocar titular, adicionar, então vamos colocar adicionar para colocar como representante. Eu tenho umas coisinhas aqui. Pronto, vamos ver se ele vai aqui. Integrante já existe. Então, eu vou ser só o administrador. Pronto. Vamos ver se vai agora. Foi. Integrante único. Acho que tu tem que marcar o checkbox que tu fez na tela anterior. Aqui? Foi. Não, mas ele ainda tá me pedindo... Mas daí acho que agora tu fica mantém titular. Isso. Deve ser maior do que 0. Já foi, gente. Viu como vocês precisam de um contador? Nem eu fazendo não consegui, gente. Vamos ver se vai agora. Titular. Integrante. Botei 10 mil de capital antes, né? Agora vamos ver se vai. Foi. Uhul! Aí aqui ele gera automaticamente o formulário que eu falei para vocês. Isso aqui depois ele vai virar... Quando eu finalizar, ele vai criar o CNPJ. Então vai ter tudo isso aqui que eu coloquei, a atividade, o capital social, o nome empresarial, todos esses requisitos são os requisitos que estão lá previstos para cadastrar lá no contrato social. Então, no contrato, ele traz para cá de uma maneira mais simples e automática a descrição dos dados. A MEI é a mesma coisa. Ele vai até esse passo, aí tu faz a tua assinatura
vai fazer as declarações de que esse em específico, porque o Inova Simples, ele é para negócios inovadores e que não tenha atividade envolvendo poluição, barulho, aglomeração de tráfego ou questões de risco. Então, eu clico aqui e continuo, e assim eu fecho e saio o formulário igualzinho como está aqui. Já com o meu CNPJ já transcrito bem direitinho. Então, ele a ideia é que seja mais fácil e mais rápido, né? Por que é tão necessário adicionar o valor do capital no formulário? Porque a lei obriga que toda sociedade tenha... Lá na lei, quando ela fala sobre sociedade, constituição, ela diz que obrigatoriamente eu tenho que ter um capital. A empresa, a empresa ela precisa ter um dinheiro para começar. Então, o capital social, ele envolve qual é o dinheiro que eu tenho para começar esse negócio. Cris, eu não tenho dinheiro nenhum. Tá, mas tu tá trabalhando e fazendo uma plataforma, não tá? Então, tu tem um computador. Então, tu bota o valor do computador. Então, é o quantitativo, é o bem que eu vou indicar dentro do meu capital. E aí, no Inova Simples, por ele ser uma iniciativa e ser um tipo societário que, vocês viram, se eu clicasse e seguisse, a gente ia sair com o CNPJ. Demorei o quê? Nem 10 minutos, porque deu uma trancada ali. Se não tinha dado ia ser até mais rápido. Só precisa cuidar o seguinte, o Inova Simples, ele é um tipo societário que está vinculado, e aí tu tem sócios, e aí tu tem capital social, e obrigatoriamente, ali ele diz que você já tem um contador, você pode dizer sim ou não, mas depois que você constituir ele, você vai precisar de um contador, porque ele tem obrigações fiscais, tal qual uma sociedade unipessoal ou uma sociedade limitada. Então, ele é um tipo societário mais complexo, que envolve obrigações fiscais que eu não consigo fazer sozinha, através da plataforma. Eu obrigatoriamente preciso de um profissional da área. Até quando isso vai acontecer, Cristiane? A evolução do Pix é os registros contábeis das movimentações financeiras. Então, o nosso próximo avanço tecnológico na área de movimentação financeira, se vocês forem atrás do Banco Central e o Open Banking, lá tem as informações que o próximo nível de evolução é que todas as movimentações financeiras elas já venham contabilizadas. E aí, queira ou não, a contabilidade vai ficar muito mais simplificada, porque ela vai vir praticamente automática. E aí vai ser feito tudo através da plataforma e através do sistema. Mas isso é para o amanhã, para o advir. Não é agora, nesse momento. Então, amei, vocês tocam sozinhos, vocês conseguem fazer tudo sozinho. Peçam sempre um apoio, como vocês viram que foi necessário, né? E olha que eu tô acostumada a fazer. Então, assim, né? Peçam sempre um apoio, mas aí no Inova Simples tem que cuidar, porque o tipo societário gerado, o governo acabou dando um tiro pela culatra, porque era para ser uma coisa e ser outra. Mas é rápido para fazer, só que tu acaba não abrindo um tipo societário que tenha obrigações fiscais facilitadas. As obrigações fiscais são um pouco mais complexas. Exige uma movimentação, uma declaração mensal, enfim. Mas é isso, gente. Vocês têm mais alguma dúvida? Mais algum ponto que vocês queiram que eu traga? Até especificamente o negócio de vocês, se vocês têm aqui, eu tenho já. Sim, gente, bastante informação, eu sei. Não é fácil. Mas assim, o que eu acho assim, dentro de tudo que eu falei, combinem e coloquem no papel. Cris, precisa de advogado para a ata? Não. Precisa de advogado para o contrato social? Precisa. Por contrato social, porque lá o contrato social ele é gerado dentro do sistema da junta comercial, então lá ele vai precisar dos dados e do advogado. Então, mas para a ata não.
sentem e descrevam combinados. O que vocês querem de cada um, o que cada um vai fazer, por quanto tempo, de que jeito que vocês vão receber, por quanto tempo vocês vão ficar juntos enquanto o negócio não der certo. Isso é muito importante. Entendam que no começo vai dar 0 a 0. Vai precisar de dinheiro emprestado dos outros, vai precisar trabalhar com outra coisa. Então, coloquem esses prazos e combinem entre vocês em um documento único e assinem. Tenham esses combinados desde o início. Se eu pudesse dizer assim, resuma tudo aqui em uma frase só, eu ia dizer, tenham esses combinados. E quando vocês se depararem com a necessidade de ter um escritório de advocacia, de ter contadores, assim, vocês precisam entender o que vocês estão assinando, o que vocês estão formatando. Esse escritório precisa ser transparente com vocês e com uma linguagem transparente sobre o que vocês estão fazendo. E se vocês têm aplicativo e plataforma, já aviso, na hora de subir lá na plataforma da Apple ou da outra lá, que eu me esqueci lá na hora de cadastrar o app para ele poder ser disponibilizado a público, eles vão exigir 2 documentos. Política de dados, política de tratamento de dados e termo de usuário, termo de uso, manual do usuário, eles vão exigir. E aí, assim, busquem profissionais que estejam e que possam trabalhar com vocês e, se não der, cuidem no copiar e colar. Porque às vezes tu vai estar alugando maquinário e vai pegar um termo de usuário de venda de meia. Então, tem que cuidar na hora de copiar e colar, tá, gente? É isso, mas... esses são, acho que, os pontos, assim, por conta do segmento de vocês, que eu acho que é o mais assim, em dor e necessário para não termos problemas no futuro. É isso então, pessoal. Então, tá bom. Muito obrigada, Cris. Foi muito esclarecedor. Pessoal, então, quarta que vem é feriado. E aí nos vemos dia 27 no nosso encontro presencial. A gente vai ter nossa oficina de pitch, né? Então, eu mando mais detalhes lá no grupo. Mas muito obrigada a todos. Foi muito bom. Até mais. Boa tarde. Botei os meus canais aqui, qualquer coisa, se vocês tiverem interesse. Nos sigam nas redes sociais, gente. Boa tarde para todo mundo e bom trabalho para todos. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau.